Seja muito bem-vindo. Você está no canal O Mundo do Futebol. A bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para trazer um vídeo específico de Mercadão da Bola. Vamos trazer tudo aqui? Vamos trazer tudo aqui nesse vídeo. Ángel Correa. Esse jogador estava no Tigres do México. É um argentino, né? Já passou pelo Atlético de Madrid durante muito tempo. Esse jogador fechou com o River Plate da Argentina até 2029. É isso aí, já foi anunciado inclusive, tá? Outra situação também aqui, Zé Lucas, volante do Sport Recife. 60% dos direitos federativos foram cedidos ao Cruzeiro. 5 anos de contrato do volante Zé Lucas, ex-Sport, com o Cruzeiro. O Cruzeiro está pagando em torno de 25 milhões de reais pelo jogador ao Sport Recife, beleza? E cedendo também por empréstimo até o final da temporada da Série B, né, do Campeonato Brasileiro, o atacante Chico da Costa e o volante Murilo, da base do próprio Cruzeiro. Esses dois jogadores foram cedidos para o Sport Recife até o fim da temporada. Vamos em frente. Vamos lá, gente, com mais informações por aqui. O treinador Thiago Carpini foi demitido do Fortaleza. Mesmo o Fortaleza, né? Vice-campeão da Copa do Nordeste, atual campeão cearense de 2026. Nessa fase agora da Copa do Brasil, né? As oitavas de final contra o Palmeiras, ainda vai acontecer, né? Esse jogo. Fortaleza quinto colocado na Série B, dentro do tal G6, né? Dentro dos playoffs aí, né? Da Série B. Mesmo com todos esses resultados, o Thiago Carpini foi demitido do Fortaleza, treinador. Renan Santos, que é uma espécie de treinador interino, tá por enquanto à frente do Fortaleza, tá? Outra situação também aqui é sobre o jogador Mike Nabrock, zagueiro, fechou aqui com o Lens da França por 5 temporadas. O jogador Ederson, brasileiro, né, que eu já havia trazido no último Mercadão da Bola, que esse jogador não vai para o Manchester United, foi reprovado nos exames médicos. Ele voltou para a Atalanta e a Atalanta renovou o contrato com ele até 2031. Vamos lá, gente. O Como da Itália fechou pelas próximas 4 temporadas a contratação do jogador André Cuenca. O jogador também aqui que fechou com o Genoa da Itália é o Amadi Traoré, por 1 temporada por empréstimo. Vamos lá, gente. O Leeds United fechou a contratação do jogador Muharemovic, o Leeds United da Inglaterra, até 2031. Vai o contrato do jogador. Aubameyang, atacante gabonês. Eu já havia falado no último Mercadão da Bola que ele havia fechado com o Deportivo La Coruña da Espanha, mas não passei o tempo de contrato. 2 temporadas, tá? Esse jogador fechou com o Deportivo La Coruña da Espanha. O jogador Kena fechou com o Levante da Espanha por 2 temporadas também. Vamos lá, gente. Voltando para a Inglaterra, né? Ou permanecendo falando de clubes ingleses, o Chelsea fechou 2 contratações por 117 milhões de libras. O Chelsea fechou a contratação de Morgan Rogers, do Aston Villa. Contrato até 2032. Até 2032, né? Vamos lembrar que Morgan Rogers atuou pela seleção da Inglaterra na Copa do Mundo. E agora é o novo ponta do Chelsea. Lacroix, esse zagueiro, se muito me engano, estava no Crystal Palace. Francês também estava na Copa do Mundo.
com a seleção da França, né? Com a seleção francesa. Ele também fechou, esse zagueiro, com o Chelsea até 2032. Beleza? Partindo aqui para o Brasil, gente, o atacante Tiquinho Soares, que tinha contrato com o Fortaleza, estava emprestado ao Mirassol, rescindiu com o Mirassol, rescindiu com o Fortaleza, está livre no mercado. Fortaleza não, né? Me desculpem aí, gente. O Tiquinho Soares tinha contrato com o Santos, né? Estava emprestado ao Mirassol, rescindiu com as duas equipes e aí está livre no mercado centroavante paraibano. Vamos lá, gente. O Atlético Goianiense fechou a contratação de Davi Terãs. Beleza? Aquele mesmo ex-Atlético Paranaense. Acho que passou pelo Fluminense também, né? Fechou com o Atlético Goianiense, tá? O atacante Rashford. Muito se tinha expectativa que ele seria negociado pelo Manchester United ou com o Barcelona ou com outro clube. Mas ao cabo e ao fim, ele vai ficar no Manchester United e vai cumprir seu contrato. Bom, vamos lá, gente, com mais informações. O jogador Francisco Trincão, que estava no Sporting de Portugal, fechou com o Al Ahly da Arábia Saudita. Eu acho que eu trouxe essa notícia aqui, mas o tempo de contrato eu não trouxe. 4 temporadas, até 2030, tá? Não é o contrato do jogador com o Al Ahly, né? Da Arábia Saudita. Bom, gente, o atacante Lima, ex-Fluminense, o jogador Rodrigo Dourado, que teve uma passagem de sucesso, né? No Internacional de Porto Alegre. Esses dois jogadores que estão no América do México não foram inscritos no Campeonato Mexicano, que já começou, pelo América do México. A princípio, estão fora dos planos do treinador atual do América do México. Não serão utilizados. O goleiro, me parece, Bruno Bispo, e o jogador Lucas Souza, 2 reforços do América Mineiro. Gente, aqui. O jogador Yarley tá de saída do América Mineiro, tá? Bom, gente, o jogador Mateuzinho, que estava no Ceará, já passou pelo Sport Recife, até onde eu sabia, era pertencente a um clube de Portugal, fechou aqui também, ele é um atacante, né, um ponta, com o Atlético Goianiense. É mais um reforço do Atlético de Goiás para a sequência da temporada. Pelo que eu entendi, contrato de 2 temporadas, tá? Sammy Megham. Esse jogador fechou por 3 temporadas com o Alverca de Portugal. Até dezembro de 2027 vai a renovação de contrato do jogador Alexandro com o Flamengo. O jogador Richardson fechou por 1 temporada por empréstimo com o Le Havre da França. O Troyes da França contratou o goleiro Patrick Bitt até 2031. Yannick Biat fecha com o Freiburg da Alemanha. Não fiquei sabendo o tempo de contrato, gente, do jogador com o Freiburg da Alemanha, tá? Nianzou, esse zagueiro que já passou pelo Sevilha, pelo Bayern de Munique. Bom, esse zagueiro aqui fechou por 2 temporadas com o Lille da França. Vamos lá, gente, o goleiro Sebastian fechou aqui com o Frosinone da Itália por 1 temporada por empréstimo. O jogador Aseco Enquili foi anunciado oficialmente pelo Eintracht Frankfurt da Alemanha. Ele que saiu do Bayern de Munique, né? E fechou por 5 temporadas com o Eintracht Frankfurt da Alemanha. O jogador Bruno Galasso fechou por 3 temporadas com a Lazio da Itália. O jogador Magin Voivodan fechou por 2 temporadas com a Udinese. Ambos clubes da Itália, né? Bom, gente, é de 5 temporadas, tá? Eu não falei no último vídeo, mas é de 5 temporadas o contrato do brasileiro João Gomes com o Aston Villa da Inglaterra, tá? O volante brasileiro. Alejandro Garnacho, por empréstimo com opção de compra, 1 temporada, né? Ele sai do Chelsea e vai pro Aston Villa.
Mais uma contratação do time inglês, Aston Villa. Vamos lá, gente. Tynan Thompson. Esse jogador saiu da base do Tottenham e fechou com o Manchester United. Beleza? É um ponta. Carlos Alberto Dias é o treinador do Ipiranga, aqui de Pernambuco, a máquina de costura de Santa Cruz do Capibaribe, para a disputa do campeonato pernambucano, que começará, né, em sua primeira fase já a partir do mês de outubro, ainda esse ano, tá? Rudi Garcia, treinador que estava na Copa do Mundo, né, com a seleção da Bélgica, foi demitido do cargo de treinador da seleção da Bélgica. E Mark Van Bommel, ex-jogador, é um belga, assume a seleção da Bélgica até a Eurocopa de 2028. Creio que, se ele for bem na Eurocopa, né, ele terá o contrato estendido para a Copa do Mundo de 2030. Vamos aguardar, né? Vamos lá, gente. O Itaitani, clube da Tailândia, contratou o atacante brasileiro William Lira, que estava no Retrô, aqui de Pernambuco, né? Vai jogar no futebol tailandês. O RB Norte, me parece um clube da segunda divisão do Amazonas, lá do campeonato amazonense, né? Contratou o jogador de 41 anos, Aleilson, com passagem, por exemplo, na época do Adriano Imperador, né? Lá no Flamengo, pelo Flamengo, né? E esse jogador agora vai jogar pelo RB Norte, lá da segunda divisão do Amazonas. Vamos lá, gente. O lateral do Cruzeiro, da base do Cruzeiro, Ivanilson, se transferiu para o Al Ain, dos Emirados Árabes. Ele assinou um contrato de 3 temporadas com o Al Ain. A princípio, ele será utilizado na equipe sub-23 do Al Ain e não no profissional. Mas a princípio, né? Tudo pode mudar. Lucas Monzon, esse zagueiro, fechou com o Botafogo. Eu já havia passado isso no último Mercadão da Bola. Mas o contrato do jogador com o Botafogo é até 2029, tá? O Internacional de Porto Alegre renovou o contrato do jogador João Kempis até 2029. É um jogador da base, né? Romarinho e Luiz Oscar, esses dois jogadores fecharam com o River do Piauí. Zé Romário e Guilherme Lucena com Picos do Piauí. Beleza? Esses dois jogadores aqui. Também aqui, vamos lá, gente, o jogador Sidney Pará e o jogador David Rocha, mais 2 reforços aqui do Picos do Piauí, para a segunda divisão do Campeonato Piauiense, tá? E os outros 2 reforços que eu passei aí do River do Piauí, também reforços para a segunda divisão do Campeonato Piauiense. Thalisson, esse jogador está possivelmente saindo do Remo para fechar com o Ceará. Vamos lá, gente, os jogadores Rai Soares, o jogador Esquerdinha, o jogador Daniel Feitosa, o jogador também aqui Dudu, outros reforços do Picos do Piauí para a segunda divisão do Campeonato Piauiense. Até dezembro de 2029 vai o contrato do goleiro Gabriel Batista com o Botafogo do Rio de Janeiro. Bruno Ferreira, goleiro, né? Foi confirmado pelo Avaí e é de 2 anos o contrato do goleiro com o Avaí de Santa Catarina. Diego Ceará, centroavante, é mais um reforço do Picos do Piauí para a segunda divisão do Campeonato Piauiense. Vamos lá, gente. O Internacional de Porto Alegre chegou a ter um interesse no jogador Pedro Raul, né? Lá do Corinthians. Mas devido aos altos valores de salário, essa negociação, ao que parece, melou. Williams Bahia e João Custódio, reforços aqui da Ponte Preta, para a sequência da Série B.
Vamos lá, gente, por empréstimo, o jogador Franco Rossi fechou com a Chapecoense, me parece até o fim da temporada. O jogador Miguel Bilong, atacante aqui camaronês, fechou com o Palmeiras até 2029. Até dezembro de 2027. É até quando vai o contrato do centroavante Gustavo Mosquito com o Mirassol. Fred, ex-atacante, agora é o treinador do Sub-20 do Fluminense. Se muito me engano, é Felipe Canavan. Bom, ele é que estava treinando o Sub-20 do Fluminense, vai voltar para o Sub-17. Essa é a informação, esse treinador. Bom, o atacante Mikael, gente, da base do Sport Recife, foi emprestado para o São José de São Paulo para a disputa da Copa Paulista. E Jürgen Klopp, treinador, finalmente foi oficializado, né? Treinador alemão, com passagem pelo Borussia Dortmund, pelo Liverpool, né? Ele é o novo treinador da seleção da Alemanha para esse ciclo, né? Até 2030. Até 2030, inclusive, é até quando vai o contrato dele com a seleção da Alemanha. Ele já alegou, inclusive, que será seu último trabalho como treinador. É isso aí. O jogador Mora fechou aqui por 2 temporadas com o NEC, clube da Holanda. Bom, gente, até 2027, com opção de renovação a depender de metas atingidas, o jogador Aurélio Buta, ex-Eintracht Frankfurt, de fato, fechou com São Paulo. Vamos lá, gente, o jogador Amis Eok fechou por 4 temporadas com o Twente, clube da Holanda. O jogador Diego Pugno fechou por 1 temporada com o Ajax da Holanda. O jogador Yahabo Jong fechou com a Alverca de Portugal. O jogador André Gomes, goleiro, fechou com Casa Pia de Portugal até 2030. Cardoso Varela, esse jogador fechou com o Porto de Portugal até 2029. Bom. Imeo Biang, por 3 temporadas, fechou com o Porto de Portugal. Alassane Miang, até 2030, outro jogador que fechou com o Porto de Portugal. Assine Meoko, esse jogador fechou por 3 temporadas com Paris da França. Vamos lá, gente, Lucas Sist, esse jogador fechou até 2029 com o Elfsberg da Alemanha. O jogador Miri Lanzani fechou aqui com o Rangers da França. O jogador Raim fechou por 4 temporadas com o Bolonha da Itália. O jogador Hugo Sotelo fechou por 1 temporada por empréstimo com o Levante da Espanha. O jogador Diego Condé, por 1 temporada, fechou com o Betis da Espanha. O jogador Cris Ramos, ex-Botafogo, anunciado oficialmente pelo Real Oviedo da Espanha. Vamos lá, gente. O nome desse goleiro é Ken Vai O'Veille. Por 5 temporadas, fechou com o Ipswich Town, né, da Inglaterra. Bom, ainda falando de goleiro, gente, o Léo Link, né, saiu do Botafogo e foi para o Estrela Amadora de Portugal por 1 temporada por empréstimo com opção de compra. Vamos lá, gente. Crescencio Somerville, atacante ex-West Ham da Inglaterra, fechou com o Al Hilal da Arábia Saudita por 80 milhões de euros. Vou até dar uma checada no tempo de contrato, tá? Bastos, o jogador angolano, né? Se despediu do Botafogo, está livre no mercado, né? O volante / zagueiro angolano. Marquinhos, atacante que estava no Santa Cruz de Pernambuco, fechou com Chaves de Portugal. Vamos lá, gente. O contrato do Crescencio Somerville, né? Esse atacante holandês com o Al Hilal da Arábia Saudita vai até 2030. O jogador Lautaro Dias, gente, finalmente, né? Essa negociação foi confirmada. Emprestado pelo Santos até meio do ano que vem para o Racing da Argentina. Vamos lá, gente. O jogador Malang Sarr fechou aqui com o Neon SC da Arábia Saudita.
O jogador Kaique Naves, ex-zagueiro do Palmeiras, fechou aqui com o Necaxa, lá do México, até 2030. Vamos lá, gente. O Hamburgo da Alemanha contratou o atacante Patson Daka por uma temporada. Oscar Zambrano, esse jogador fechou por 4 temporadas com o Hull City, da Inglaterra. Manu Sanchez, esse jogador fechou por uma temporada com o Levante da Espanha. O jogador ganês Fatalo fechou por 5 temporadas com o Ipswich Town. O jogador Issa Diop, se muito me engano, é um marroquino, que até disputou a Copa do Mundo pela seleção de Marrocos, né? Fechou até 2030 com o Ipswich Town, clube da Inglaterra. Até 2030, gente, o jogador Phil Foden renovou oficialmente com o Manchester City. Rodri não, né? Me desculpem. Luka Modric, renovou o contrato com o Milan por mais uma temporada. Bom, aqui também. Vamos lá, gente. O jogador Juli Yanda, da base do Bayern de Munique, foi emprestado para o Aldense. Se muito me engano, esse clube é de Portugal ou é da Espanha, gente. Eu vou dar uma checada, tá? Qualquer coisa eu trago aqui. Ibrahim Mabá. Esse jogador fechou com o Sporting de Portugal. Vamos lá, gente. O jogador Reguerisk. Esse jogador fechou por 5 temporadas com o Colônia, da Alemanha. O jogador Ruben Gozas fechou por uma temporada por empréstimo, é um lateral, né? Com o Schalke 04, também da Alemanha. Vamos lá, gente, só confirmando, o Aldense, né? Que esse jogador Julianda, base do Bayern de Munique, é da Espanha, tá? Só confirmando isso. Bernardo, aquele mesmo, ex-Vasco da Gama, ex-Maguari de Pernambuco. Bom, gente, esse jogador fechou com o América de Morrinhos, da 3ª divisão do Campeonato Goiano. Beleza? Aqui também. Vamos lá, gente. O Caxias, Clube do Rio Grande do Sul, contratou o atacante Quirino, que rescindiu o contrato com Santa Cruz e está cobrando salários atrasados, hein? Do Santa Cruz na Justiça. Bom, fechou com Caxias, né? Bom, até 2027, com opção de renovação por mais uma temporada, o jogador Casimiro foi oficializado pelo Inter Miami dos Estados Unidos. Bom, o Roberto Carlos é campeão mundial com a seleção brasileira, né? Em 2002, se muito me engano. Junto ao Ronaldo Fenômeno, eles compraram ações da Inter de Limeira, que são os novos donos do Clube de Limeira, São Paulo. Beleza? SAF, né? Lembrando, a Inter de Limeira. Lucas França, esse goleiro fechou por 2 temporadas com Santa Clara de Portugal. Jonathan Siqueira, por empréstimo por uma temporada, fechou com Alverca, também de Portugal. Também aqui, gente, o meio atacante, né? Thiago Almada está muito perto do Flamengo. Deve ser oficializado a qualquer momento, hein? O argentino Thiago Almada. Marcos Jensen, esse jogador fechou até 2030 com o Nacional de Portugal. Wesley Gasolina, esse jogador deixou o Avaí de Santa Catarina e fechou também com o Nacional de Portugal. Paul Narre, goleiro, fechou com o Auxerre da França por 2 temporadas. Maximilian Weber, esse jogador fechou aqui com o Schalke 04, repito, o jogador Maximilian Weber fechou com o Schalke 04 da Alemanha. O jogador Mastarget fechou por 2 temporadas com o Hull City. O jogador Agora Dance fechou por 4 temporadas com o Venezia da Itália. Vamos lá, gente, o jogador Vinícius Wilker e também Mauro Júnior, esses 2 jogadores fecharam com o Lagarto de Sergipe. O jogador Alad Bamba fechou por 5 temporadas com o Newcastle, da Inglaterra. Bruno Senna, Ítalo Rogério, Danatelli, 3 reforços do Lagarto de Sergipe.
É o Lagarto, né, gente? Só explicando, vai disputar agora a Copa Governador do estado de Sergipe, beleza? O jogador Neto Costa saiu do Capivariano e fechou com o Guarani. O jogador Felipe Viseu, ex-Flamengo, Atlético Mineiro, Criciúma, fechou com o Avaí de Santa Catarina. Vamos lá, gente. Ben Flowers, esse jogador de 15 anos do Dallas, dos Estados Unidos, fechou com o Chelsea da Inglaterra. Aqui também Danilo Pereira, esse jogador aqui tá fechando com o Botafogo, tá? Se muito me engano, joga na Holanda, gente, esse jogador, beleza? Também aqui, Diego Souza, ex-jogador do Sport Recife, passou pelo Vasco, passou pelo Fluminense, é treinador do Joinville de Santa Catarina, para a Copa Santa Catarina. O atacante Paulo Sérgio, gente, pode sair do Náutico para jogar no Botafogo da Paraíba, segundo notícias. O jogador Cevadios, que estava no Boca Juniors, de fato, eu já havia falado isso em outro Mercadão da Bola, ele está fechando com o Napoli da Itália. De fato, tá? Vamos lá, gente. Bruno Tubarão, lateral, fechou com a Chapecoense até o fim da temporada atual, né? Gustavo Casonati, esse jogador, fechou até 2028 com o Mirassol. Eu já havia trazido isso em outro Mercadão da Bola, mas o tempo de contrato do jogador é a novidade, né? Até 2028, portanto. Bom, por em torno de 97 milhões de reais, gente, o Torino, trazendo para o Real, né? Ao todo é 97 milhões de reais. O Torino está contratando Lucas Perry, goleiro que já passou pelo Náutico, pelo Botafogo, cria do São Paulo, né? Passou pelo Crystal Palace também. Está chegando para o Torino. Bom, o Bruno Tabata. Vamos lá, gente. Bruno Tabata por empréstimo. Está fechando com o Qatar SC até julho ali de 2027. Beleza? O jogador Bruno Tabata, pertencente ao Internacional, está fechando com o Qatar SC, Clube Qatari, né? Bom, o Rafin Docini está fechando aqui com o Gent, da Bélgica, até 2030. O jogador Rafael Soares fechou por 2 temporadas com o Estrela Amadora. O jogador Cadu Neves, goleiro, fechou por 1 temporada com Santa Clara de Portugal. Só uma curiosidade, gente, o Cadu Neves aí que fechou com Santa Clara de Portugal estava jogando no Falcon, clube de Sergipe, beleza? E agora vai jogar no Santa Clara de Portugal, um dos clubes famosos da primeira divisão portuguesa. Bilal Nadir, esse jogador fechou por 4 temporadas com o Hamburgo da Alemanha. Paul Ogum fechou aqui até 2030 com Colônia da Alemanha, tá? Esse jogador. O jogador Gavol Salai fechou por 1 temporada com o Marítimo de Portugal. Xaver Schlager, esse jogador fechou por 2 temporadas com o Nottingham Forest. Por empréstimo com opção de compra, o Sport de Portugal emprestou o jogador Ricardo Mangas, lateral, para o Monza da Itália. Vamos lá, gente. A saga da Federação Italiana de Futebol para contratar um treinador para a seleção continua, tá? Segundo notícias, o Paolo Maldini, que está à frente agora dessa situação para contratar um treinador para a seleção da Itália, procurou o Carlo Ancelotti, né, para assumir a seleção da Itália. Ele não topou, vai permanecer no comando da seleção brasileira. E depois foi procurado também o Pepe Guardiola, que também negou, mesmo com um salário alto, mesmo com uma proposta mega gigantesca, ele negou a Itália, né? E não quis assumir a seleção da Itália, né? A seleção italiana, no caso. E o Pirlo, acho que é Andrea Pirlo, né? Ex-jogador, é o nome favorito
e está praticamente tudo fechado para que ele seja o novo treinador da seleção da Itália. Bom, gente, um atacante e centroavante pode ficar livre no mercado em breve. Estou falando aqui do Carlos Vinícius, atacante do Grêmio. O jogador não conseguiu bater as metas para ter acionada de forma automática a renovação de contrato dele com o Grêmio. E, bom, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, tá? Então ele deve, ou na verdade pode, né, sair do Grêmio e não renovar com o clube gaúcho. Pode até ficar livre no mercado, vamos aguardar, né? Só trazendo aqui, gente, que o Danilo, né, jogador que, bom, tá no Botafogo, o Palmeiras teria feito uma proposta de 28 ali, milhões de euros para contratar o jogador do Botafogo, beleza? Botafogo recusou. O jogador jogou o último jogo pelo Campeonato Brasileiro, atingiu a cota de jogos que impossibilita dele sair do Botafogo para um outro clube brasileiro. As notícias dão conta que o Newcastle tem interesse no jogador, tá? Os empresários do jogador tentam empurrar esse jogador para o Newcastle e o Zenit tem interesse no jogador, mas o jogador não quer sair do Botafogo para jogar na Rússia. Então, vamos aguardar, né? O que será feito desse jogador. Bom, gente, para fechar esse vídeo, foi um vídeo bem longo, né? Os amigos perceberam aí muitas notícias. Vamos falar do Bayern de Munique, o time aqui alemão, né? Os amigos sabem, né? Eu torço pelo Bayern e sempre que posso, quando tem jogos ou notícias importantes, sempre procuro trazer aqui, né? Bom, gente, vamos lá. O Bayern de Munique vai fazer um jogo nesse sábado, né? Às 10h30 da manhã, horário de Brasília, horário daqui, né? Lógico, o jogo é na Alemanha, né? Só relembrando. O jogo será na Brita Arena, na cidade, né? Acho que é na cidade de Wiesbaden, na Alemanha. É isso aí, gente. O Bayern de Munique vai pegar o VR Wiesbaden, tá? É o clube da cidade. Esse amistoso, como eu falei, vai começar às 10h30 da manhã, horário de Brasília, tá? Mas no caso na Alemanha lá, se muito me engano, vão ser 3h30 da tarde, horário desse jogo. Então vai ser na parte da tarde esse jogo, tá? E bom, gente, quais os jogadores, Ítalo, do time principal do Bayern que vão jogar esse jogo? Bom, o Reich, goleiro, no gol, ele deve ser o titular. O Sacha Bowen, que tá para ser vendido, né? Voltou de empréstimo e deve ser vendido pelo Bayern, mas vai aqui na lateral direita, muito provavelmente. Na esquerda, gente, provável que vá o Denis Ovlin, o outro lateral, esse lateral da base, mas já foi utilizado no time profissional na temporada passada. A defesa deve ser formada pelo Felipe Pavit e o Cassiano Chiala, beleza? 2 zagueiros da categoria de base. Os amigos vão entender porque eu estou passando essa escalação e eu vou explicar o porquê dessa escalação. Na volância, gente, João Palhinha, que tá para ser vendido também, não deve ficar no Bayern, mas até agora ele vai ficando, né? Vai ficando, tem contrato e vamos ver no que vai dar. João Palhinha como primeiro volante, o Tom Bishop como segundo volante e aqui na meia, muito provável que vá o Arion Ibrahimovic, beleza? Que é um jogador que terá função importante nessa temporada no Bayern de Munique, atacante reserva pro Luiz Dias, né? Ele vai jogar na ponta esquerda, mas nesse jogo, como ele também atua de meia, de centroavante e de ponta direita, é um jogador multifuncional, ele deve ir na meia aqui, beleza? O Insdon Mike por uma ponta, o Felipe Chaves centralizado, peruano, e o Maicon Cardoso, brasileiro, pode ter uma oportunidade aqui na outra ponta. Ele que também foi utilizado em alguns jogos do time profissional na temporada passada, assim como o Insdon Mike também foi utilizado no time profissional
na temporada passada e devem ter oportunidades aí, oportunidade no caso, né, para esse jogo. Bom, gente, mas Ítalo, que escalação estranha aí. Cadê o Kimmich? Cadê Pavlovic? Luiz Dias e Naranai, Dedê, Dodó? Bom, gente, o que aconteceu? Qual foi o acordo que a diretoria do Bayern de Munique fez com os jogadores? Os jogadores que passaram da primeira fase da Copa, né, do Bayern de Munique, esses jogadores teriam um descanso maior. O que isso quer dizer? Esses jogadores não estarão presentes nem nesse amistoso, tá? Estão de férias. Nem também no jogo do dia 30 de julho, que será contra o Rotas Eger. É um outro jogo amistoso, / jogo treino, que o Bayern de Munique vai fazer no dia 30 de julho. Beleza? Antes de viajar para Audi Summer Tour, que é a turnê que o Bayern de Munique faz todo ano, toda temporada, né, digamos assim, para Coreia e Ásia, beleza? Ásia em geral, no caso. E, bom, o Bayern de Munique vai encarar no dia 4 de agosto, na Coreia, o Jeju SK, da Coreia, né, no caso, 4 de agosto. No dia 7 de agosto, o Bayern de Munique vai encarar aqui o Aston Villa, da Inglaterra. Esse jogo será em Hong Kong, pelo que eu entendi, na China. Bayern de Munique e Aston Villa. No dia 7 de agosto. No dia 15 de agosto, o Bayern de Munique volta para a Alemanha, né, para fazer um jogo amistoso, que vale um título amistoso, né? A Audi Telecom, acho que é esse o nome do torneio amistoso, que será entre Bayern de Munique e RB Leipzig, no dia 15 de agosto, na Allianz Arena, tá? E aí, gente, após o dia 15 de agosto, o Bayern de Munique já faz seu primeiro jogo oficial na temporada, no dia 22 de agosto, que é contra o Borussia Dortmund, na Supercopa da Alemanha, né? Primeiro título da temporada, primeiro troféu, possibilidade, né, de troféu, ou para Bayern de Munique ou para Borussia Dortmund. É um sábado, 22 de agosto. E, bom, no dia 28 de agosto, beleza? Aí tem início a Bundesliga. E o Bayern de Munique já joga, me parece que fora de casa, contra o Stuttgart, né? Stuttgart e Bayern de Munique. Jogo de estreia do campeonato alemão, no dia 28 de agosto. Pelo que eu entendi, é a estreia do Bayern de Munique no dia 28, beleza? Bom, galera, passei aí tudo sobre o Bayern, né? Contratações, o Zaibari e o... Vamos lá, gente, para não deixar tudo muito longo, né? Mais do que já tá. O Zaibari, jogador marroquino, e o Nathaniel Brown, esses jogadores devem participar, sim, dessa turnê do Bayern de Munique pela Coreia e Ásia, tá? Assim como o Kim Jae, zagueiro também. Esse também deve viajar. Não sei se o Kimmich, o Pavlovic, o Harry Kane não vai. Nem o Maicon Olise, nem o Harry Kane. Bom, sobre o Maicon Olise, gente, pra gente fechar aqui esse mini noticiário do Bayern de Munique, né? Bom, ele não vai para o Real Madrid, tá? Isso aí já foi decidido, prego batido, ponta virada. Ele não vai para o Real Madrid nessa janela. Na próxima a gente tem que ver. O que deve acontecer é que o Bayern de Munique vai aumentar o salário do jogador e deve renovar até 2031. Agora é lógico, tem que se saber se o jogador quer renovar, né? Vamos aguardar isso. Bom, galera, fecha o vídeo por aqui. Bom final de semana para todos. Até a próxima. Deixem um like, se inscrevam no canal, é bem importante, beleza? E fui!